Bom dia, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Gente, a gente está hoje iniciando um projetinho diferente e fizemos uns experimentos de como cortar imã de ferrite de micro-ondas. Aí encontramos a maneira prática de fazer esse corte e decidimos fazer um vídeo para que vocês, se precisem também cortar, possam fazê-lo com a mesma facilidade que estou tendo para executar os trabalhos, ok? Fala um pouquinho de teoria, depois a gente vai para a prática e a gente mostra nos mínimos detalhes. Vamos nessa? Então, gente, nós vamos trabalhar com um imã de 52 milímetros de diâmetro. Porque a gente precisa fazer esse corte, retirar esse vazio onde está rauchurado, onde tem essas linhas, né? A gente precisa retirar isso e pegar as bandinhas inteiras, preservadas, e juntar, para compor no final um imã que vai ficar com a leve ovalização, ou uma forte ovalização, vai ficar mais ou menos assim. Então ele vai quase que preservar o seu diâmetro, vai ficar com mais ou menos 50 milímetros, mais ou menos. E o que mais precisamos, o que mais necessitamos é exatamente que ele fique no final com 30 milímetros. Pois bem, então fizemos alguns experimentos de como cortar e concluímos que com disco de corte de mármore você consegue cortar fácil. Então o que nós vamos aproveitar de fato é essa parte aqui que eu vou escurecer as linhas. Ok, pronto, a gente vai precisar disso para juntar e compor esse imã oval como acabei de falar. Então, uma informação teórica muito importante para vocês vou mostrar como aprisionar o imã para fazer o corte de forma fácil e segura. E quando forem cortar, vocês atacam no comecinho aqui, exemplo, e aqui. Vão fazendo isso de forma gradativa. Se você acelerar, estoura o imã e você perde a peça. Então, de 10 que cortamos, 2 perdemos, exatamente por causa do excesso pela aceleração que demos no avanço do disco. Então, entra um pouco aqui, outro aqui e vai aprofundando. Na mesma proporção de avanço. Até que quando ele está 50% cortado, aí ele rompe sozinho. Então fazer o acabamento na face fica mais fácil. Porque no final ele vai ficar assim. Vai ficar bipartido. Ok, gente? Vou mostrar para vocês algumas coisas agora das ferramentas que estamos empregando. No nosso caso, pegamos uma tábua qualquer, um pedaço de tábua e prendemos aqui na moça. Para ficar numa altura boa de trabalho. Porque nós vamos entrar nessa posição de corte. Aí fica fácil. E aqui pegamos uma chapinha qualquer, né? Então a gente coloca o imã, aperta os parafusos e ataca com o disco de corte no pezinho da chapa, porque no caso já foi programado para que saia esse vazio, como já foi mostrado na teoria. Esse imã é o que precisamos mesmo. Ele tem mais ou menos 52 milímetros de diâmetro, seu interno 20. Então se eu retiro, conforme foi mostrado na teoria, se eu retiro essa parte, aí automaticamente fica duas fatias de 15 milímetros. Exemplo. Então já é a peça cortada, inclusive já fizemos as 10. Decidimos fazer o vídeo só para ajudar vocês a como fazer igual ou melhor. Exemplo.
ficou com 31 milímetros. E o comprimento é como foi dito também na teoria, quase que o próprio diâmetro do ímã. Em suma, mais ou menos 30 por 50. Por que precisamos de 30? Porque estamos elaborando um outro trabalho de outro geradorzinho e esse núcleo silício, ele tem exatamente 30 de largura. Então é interessante para o nosso trabalho que dê essa cobertura, tem essa abrangência. A continuidade do projeto, não vamos falar agora porque nunca posto um vídeo sem antes fazer teste. Então o foco hoje é como cortar ímã de ferrite. Pois bem, então esse ímã mostrado, ele nos oferece isso depois do corte, quer dizer, não fica vazio no meio, né? O antigo furo, o furo desaparece. Esse é de nosso paquímetro é plástico, ele não tem fidelidade, mas é de mais ou menos 63. Então se você precisa fazer um ímã nesse formato, e ele precisa ter, por exemplo, 40 milímetros, então esse é o ideal, porque ele tem de massa sólida mais ou menos 20 milímetros. Então se você corta da forma como dissemos e junta, ele vai dar um ímã de 60 mais ou menos, 60 de comprimento, 60 milímetros por 40 de largura. Há um detalhe que preciso lembrar antes. Depois mostra na prática, mas deixa eu falar algo na teoria. Esses ímãs, você não pode simplesmente cortar, como está aqui, pegar as duas bandinhas e juntar. E já compor a peça que você precisa. Não, porque se você fizer isso, no momento que você corta, ele já muda a polaridade. Então, em vez de ficar norte-norte ou sul-sul, depende do lado que você usar, ele já fica norte-sul. Então, no nosso caso, não é interessante. Ele precisa ter, isso aqui precisa ser norte ou sul, dependendo, como disse, da posição que é empregado, né? Então, quando você corta e você muda os lados, ele fica muito resistente para você juntar. Ele fica expulsando as bandinhas. Mas aí a gente mostra aqui na prática como proceder. A gente prende na moça, a forçá-la a encostar. E usa-se uma cola de boa qualidade para fazer essa junção, essa emenda. Aproveitando, lembrando a vocês que nunca compro o tradicional Super Bond porque são colas caras e não tem muito rendimento, enquanto que essa é mais interessante. Você consegue fazer um trabalho com mais aproveitamento e menos custo. Então, durante o corte, você pega uma bisnaga qualquer, aqui por exemplo é desodorante, né? Para ir molhando o ímã, porque é sabido que ímãs, quando submetido à temperatura, a X temperatura, que eu não sei qual exatamente, mas parece depois de 80 graus, perde a magnetização. Só que o ímã de ferrite, ele é tão mole de cortar, tão maleável, que não chega nem a esquentar. Mas por segurança, eu tenho feito isso. Vou cortando e vou encharcando ele. E também a outra vantagem, fazendo assim, é evitar que fragmentos voem nos seus olhos. Aproveite para dizer o seguinte: 3 coisas você deve fazer durante o corte. De preferência, use um óculos desse, óculos de segurança. Porque mesmo que você use óculos de grau, exemplo de mim, esse óculos ele é abrangente. Ele cobre o seu óculos de grau e protege seus olhos, porque é muito perigoso. Bom também que use-se protetor auricular, o abafador de ruído, porque lixadeira, como você sabe, é muito ruidosa, incomoda muito. Elas são muito ruidosas. E outra coisa fundamental é não cortar sem a capa de proteção. É muito perigoso. Então são esses 3 itens de segurança. Ok, gente? E que mais que eu posso orientar? Sim, o disco. Eu cobri a marca para não fazer propaganda do fabricante. Mas o disco ideal, depois de muitos experimentos, esse. No comércio local, um disco desse aqui é em torno de 12 a 15 reais. Então o ideal também é que ele seja novo.
Esse ele já relutou em cortar por ser já usado, já cortei pedra, um monte de coisas com ele. Então ele já está com o tempo de vida útil reduzido. Então, sendo ele novo, corta facilmente. Ok, gente? Então vamos pausar para iniciar o processo de corte para vocês verem como funciona. Bom, vamos colocar o ímã na tábua para a gente iniciar o processo de corte. Deve ficar bastante firme para não alterar durante o corte. Lembrando, agora de forma prática, que eu falei, na hora do corte você deve avançar na parte de cima e na parte de baixo e na parte de cima, sempre um pouco de cada vez, para quando ele avançar uns 30% ou 40%, aí ele desmembra essa parte. Em seguida a gente mostra o restante do procedimento. Iniciar a corte. Bom, conforme foi dito, quando você avança o corte, ele solta a outra parte. Agora vamos fazer o ajuste da face. Fazer esse ajuste é mais fácil ainda. Em seguida a gente leva para uma lixa para uniformizar o corte. Conforme foi dito na teoria, foi cortado, nesse caso, 15 milímetros. Vamos então cortar outra parte. Colocar a sobra no suporte.
Ok, agora alinhar a face. Alinhar a face cortada. Então, gente, é como falamos naquele momento na parte teórica, não é simplesmente encostar e colar. Se você fizer isso, repito, você vai ter uma peça polarizada, ou seja, norte-sul ou o contrário, né? Então, a dimensão. Dimensão desejada 30 milímetros, é o que precisamos. Então, para você fazer a colagem, você tem que mudar o lado e aí você encontra a dificuldade, a resistência para encostar, né? Porque ele fica... Aí o que é que você faz? Você usa uma moça. Isso. Então, faceou, tá tudo certo, tá igualzinho. Eu não vou usar a cola para não estragar a cola, porque as nossas peças já estão prontas. É só um exemplo. Então, o que é que você faria agora? Aplicava a cola e dava um tempo de uns 5 minutos, 3 minutos. Aí, ela ainda na amostra, você vira ela lentamente e aplica do outro lado. Aplica a primeira, dá uns 3 minutos. Tentando não tirá-la da amostra, você roda, você gira 180 graus e aplica do outro lado. Aí com isso, ela fica conforme as que já mostramos. Elas ficam assim. Então fica uma peça muito resistente, o nível de atração muito alta, muito forte. Então é possível que você consiga fazer um gerador empregando nesse formato, porque não sei se comentei, mas comento agora, só a bandinha ela fica pouca massa, né? Temos que admitir. Fica só 15 milímetros, porque se fosse uma peça retangular, tudo bem, mas ela tem perda aqui no alongamento da peça. Pronto, gente, então essa é a dica. Espero que possa ser útil para vocês e possa assim fazer seus geradores de forma barata, né? Empregando reciclável, ok? A todos os nossos inscritos e visitantes, nossos agradecimentos por nos prestigiar com suas visualizações e inscrição. E se as dicas lhes são úteis, por gentileza deixa teu like, se inscreva, para que o canal possa crescer e a gente possa apresentar novos produtos. Boa tarde, ótimo final de sábado.